O maior desafio para nós, afrodescendentes em contexto de diáspora forçada, é resgatar a nossa humanidade, a nossa identidade e o sentimento de pertencimento. Eu sou Gabriela Oliveira, terapeuta, e eu co-criei a constelação afrosistêmica. Ela é uma prática terapêutica afrocentrada baseada na cosmovisão africana. A espiritualidade, a ancestralidade, a senioridade, a família são valores e princípios centrais nas culturas africanas. E essas categorias estão presentes na minha prática. Bom, para começar a falar sobre a constelação afrosistêmica, para começar a explicar, eu vou usar o ideograma Sankofa, que é de origem Akan. Sankofa, ele é um conceito filosófico africano de significado amplo, mas basicamente ele nos convida a voltar ao passado, resgatar nossas raízes, para que a gente possa ressignificar o presente e desenvolver um futuro mais saudável, um afrofuturo potente, como eu gosto de dizer. E esse movimento, ele é fundamental para resgatarmos a nossa potência ancestral. Diante dessas inquietações, eu comecei a pesquisar, e aí eu me deparei com a Black Psychology, ou a psicologia preta, que é uma corrente inaugurada por Naim Akbar e Wade Nobles. Eles vão propor uma psicologia afrocentrada, baseada nas raízes africanas e que se ocupe da subjetividade negra. Eles explicam que o processo de escravidão e colonização nos dispersou da nossa localização ancestral africana, e isso fragmentou a nossa identidade histórica, social e psicológica. Então, resgatar a nossa cultura e matriz africana é fundamental para a gente produzir identidade, pertencimento, equilíbrio e saúde. Nas filosofias africanas, o ser humano é uma arte, ele nasce com um potencial para se desenvolver de forma saudável, física, social e psicológica. Mas o que vai determinar isso é a sua biogenética, ou seja, a somatória de fatores genéticos, sociais, ambientais e ancestrais. Bom, se a gente pensar essas categorias, aplicada ao contexto da escravidão, que aprisionou nossos corpos, mas também nossas mentes, então a gente pode imaginar quantas memórias de dor, de traumas e de feridas foram produzidas nesse período da escravidão. E somado a isso, a gente tem um enfrentamento diário do racismo que nós experimentamos hoje. Então tudo isso é adoecedor, tudo isso nos atravessa e orienta o nosso jeito de pensar, sentir e agir. E também influenciam todas as áreas da nossa vida, profissional, financeiro, afetivo, enfim. Bom, isso é um aspecto. Mas outro aspecto que eu quero destacar e que nós precisamos relembrar e ativar sempre é a força e o potencial da nossa ancestralidade, que também está registrada na nossa memória biogenética. São os talentos, os saberes, os dons, as habilidades que nós herdamos dos nossos ancestrais. Porque os nossos mais velhos, eles resistiram mesmo em contexto de escravidão. E eles criaram estratégias, criaram quilombos, criaram arte, tecnologia, ciência. Então a constelação familiar afrosistêmica é sobre tudo isso. É sobre a nossa família de origem, é sobre a nossa comunidade, é sobre a nossa ancestralidade africana, é sobre Sankofa, é sobre o Ubuntu, que nos oferece a noção de pertencimento e de interconexão entre todos os seres. E é também sobre centrar a nossa identidade psíquica em África. Esse é o nosso maior legado deixado pelos nossos ancestrais. É um caminho que nós precisamos perseguir em honra a tudo que os nossos ancestrais suportaram para que nós estivéssemos vivos aqui hoje.
E olhar para a cultura e tradições africanas é olhar para a nossa verdadeira essência, é nos libertar psicologicamente. Mas eu também quero destacar aqui que a constelação familiar afrosistêmica, ela não pretende concorrer ou revisar a constelação familiar tradicional, que é de orientação eurocentrada. Pelo contrário, a minha proposta é resgatar uma prática originalmente africana. E na constelação familiar afrosistêmica, eu busco iluminação nas filosofias africanas milenares, desde Kemet, no Antigo Egito, passando pelo Império Zulu e as culturas Banto-Congo. Uma questão que me toca e que me movimenta, que movimenta o meu trabalho e, claro, me atravessa também enquanto mulher negra, é o nosso feminino ferido. A transmissão geracional uterina, ela é muito forte e profunda. O nosso útero, ele armazena e transfere memórias ancestrais. E todos nós nascemos de um útero. E as mulheres negras carregam memórias coletivas registradas no seu útero, que foram produzidas no período da escravidão, na forma de abusos, de violência, de medo, de abortos. Isso é uma ferida emocional muito grande. E o nosso útero, ele chora essas dores. Então nós mulheres já nascemos com um estoque de óvulos que a gente vai utilizar por toda a nossa vida reprodutiva. Então a minha bisavó transfere memórias para minha avó, que transfere para minha mãe, que transfere para mim e que eu vou transferir e vou espelhar nos meus filhos e netos. E olhar para essa dor que existe no seu sistema familiar, na sua história, é um caminho para ressignificar essa relação e romper este ciclo vicioso. A Angela Davis, ela diz que quando uma mulher negra se movimenta, ela movimenta toda a sociedade. Eu penso que quando uma mulher negra se cura, ela cura muitas gerações, para trás e para frente. E isso é maravilhoso. Na filosofia Kundalini, todo ser humano ele nasce como um sol vivo, dotado de energia e de poder. E a palavra constelação, ela também se relaciona com essa ideia de que nós somos parte da natureza e integrados ao cosmos. E em Kundalini é uma arte você contribuir para acender o sol que existe em cada um de nós. Eu acredito muito nisso e a constelação afrosistêmica, ela dialoga com esse princípio. Se você se interessou pelo tema e tem alguma dúvida ou sugestões, deixa nos comentários. Eu pretendo fazer outros vídeos para explorar mais esses assuntos que eu abordei aqui. E eu agradeço pela escuta. Se você sentiu no seu coração alguma conexão, eu estou aqui disponível. Gratidão.